E para fazer o nosso cordão de mesa, eu vou usar o fio de malva e juta da Castanhal, o Cumaru, que ele tem o tex de 700, uma agulha de 3 milímetros, marcadores, trena, tesoura, uma argola, mas isso é opcional, e a nossa juta cardada. Nós vamos iniciar com correntinhas. Para minha argola, eu fiz 40, mas vai depender. Se você quiser uma argola maior, você vai fazer um número maior de correntinhas. Para o meu caso, eu fiz 40. E aí, você vai voltar a partir da segunda, passando no meio da correntinha, e vai voltar fazendo pontos baixos. Nós vamos fazer 8 carreiras de pontos baixos. Então, você vai voltar, você vai ficar com 39 pontos baixos. Uma correntinha no final de cada carreira e volta. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai finalizar todas as carreiras. Então, olha, finalizei a carreira, ajusto uma correntinha que é só para subir, ela não conta como ponto. E você volta já no último ponto que você fez da carreira anterior e já volta com ponto baixo. Se você preferir, marca esse ponto, não a correntinha, o ponto, que você garante que ele vai subir retinho. E eu fiz 8 carreiras. Então, olha só, se você quisesse um elo maior, você faria mais correntinhas e faria um número maior de carreiras também. Então, passei a nossa agulha e vou, mais ou menos 1 metro e pouquinho, eu vou alinhavar agora, olha, passando de um lado e passando pelas 2 alcinhas do outro lado. É um alinhavo simples, sem apertar. Não aperte, porque senão vai ficar muito duro na hora da gente virar e vai marcar muito. Então, você só vai fazer um fechamento. Então, olha, de um lado e do outro lado as 2 alcinhas. Você vai fechar mais ou menos 1/3 do seu elo. Então, olha, movimento simples e fechando. Você vai ver que fica bem disfarçado, porque o fio, que é esse fio de malva e juta da Castanhal, o Cumaru, ele disfarça bem. Fica um trabalho bem limpo. Então, você vai fechar mais ou menos 1/3, tá, gente? Não precisa ser exatamente. Visualmente, você vai perceber, olha, mais ou menos 1/3. E agora, a gente vai encher, porque a gente tem que encher aos poucos. Com a minha juta cardada, que é uma fibra natural, ela vem, olha, gente, bem fofinha. E aí, você vai fazer um bololôzinho. Eu faço assim, olha, aperta com a mão. Você pode colocar com uma pinça, que eu prefiro porque eu tenho, ou senão você coloca com o próprio cabo da agulha mesmo. Mas eu tenho a pinça, então eu prefiro já fazer assim. E aí, eu só encaixo. Tá vendo? Você vai encaixar, não coloque muito, não é para ficar duro. É só para ele encher. E você vai continuar a fechar. Então, lembra, não é para fazer o fechamento muito apertado e não é para colocar muito fibra. É só o suficiente para que ela fique recheadinha. Então, olha, cheguei aqui ao final, tá vendo? Olha, não fica cheio, que ele tem que dobrar. E aqui, olha, vou deixar o finalzinho para colocar. Aquele fiozinho que sobrou, eu só vou colocar ele para dentro. Não precisa arrematar nem nada, é só colocar para dentro. Fiz outro bololozinho. E vou colocar aqui no finalzinho. A fibra você vai enrolar e colocar para dentro. Não se preocupa, porque se sobrar, a gente corta depois a fibra, tá? Agora, o importante para fechar e ficar bem certinho. Tá vendo essa risquinha que fica, que é o risco da carreira? A gente tem que acertar para ficar certinho de um lado ao outro. Olha, tá vendo? Aonde saiu o meu fio, eu tenho que ligar ao outro lado, que é o início. Isso que garante que fique imperceptível. E aí, você vai fazer um alinhavo simples mesmo. Então, você tem que unir
o começo da carreira com o final da outra carreira, em alinhavo simples. Isso vai deixar a união do elo bem imperceptível. Gente, é só isso. Muito simples. Você vai fazendo isso a volta inteira, deixando ele de uma forma simples, tá? Firme, porém sem apertar. Vai encaixando bem certinho uma carreira a outra. Você vai ver que na parte interna você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas ele vai encaixando certinho. Olha. Aqui ainda tem o último pontinho. Passei, ajusto. E agora eu vou fazer o arremate, olha. Eu vou colocar e jogo lá pro outro lado, passando no meio da fibra mesmo. Aqui eu vou dar um pontinho, jogo a minha agulha atravessando a fibra lá pro outro lado. Aqui eu vou dar um nozinho. Eu faço esse tipo de arremate, tá? Atravesso, olha, de novo a fibra pro outro lado. Ó, aperto, passo de novo e jogo a fibra pro outro lado. Aí eu garanto que o fio vai ficar bem preso mesmo. E tá pronto o nosso primeiro elo. Agora, pra gente unir um elo ao outro, você vai seguir aquele mesmo processo que a gente fez. A única diferença é que a gente vai unir um elo ao outro, então você tem que encaixar primeiro, mas vai ser a mesma coisa. E se você quiser colocar já uma argola, ou na verdade é assim, sempre que você quiser colocar alguma coisa dentro do elo, você tem que colocar antes de fechar. Então, olha, vou fazer uma finalização, eu já tenho que colocar antes de fechar. E aí, o processo para fechar é o mesmo. Olha, eu vou fechar aqui. Então, olha, vou colocar a minha argola de madeira para fechar. O que eu tenho que fazer? Bem certinho, olha, onde termina o fio. Olha, terminou aqui. Eu sigo a carreira até o outro lado. E vou juntar essas duas partes. Na hora que você passar, ele vai ficar meio folgadinho, tá vendo? Mas não tem problema, você ajusta. O importante é você acertar a localização. E aí, você vai alinhavando novamente. Gente, uma dica importante. Eu sempre deixo um pedaço comprido de fio no final. Nesse caso, eu não deixei. Então, vocês vão ver que eu vou ficar sofrendo para fechar. Porque daí você fica toda hora escapando o fio da agulha. Eu sempre deixo um pedaço comprido. Aí, eu não sei o que eu fiz, eu acabei deixando um pedaço curto, olha, fica escapando, é ruim. E não tem problema de ter desperdício, porque a gente sempre faz um tassel no final, então você não desperdiça o fio, não se preocupe. Olha, sobrou um pouquinho de fibra, eu vou cortar. Aqui eu vou arrematar, olha, de novo, tá vendo? É na sofrência mesmo que você tem que fazer. Então, você tem que ficar passando a agulha, passando o fio, tira, olha, da agulha. Então, deixe sempre um pedaço de fio comprido, para evitar que você faça isso. Eu fiz questão de deixar gravada essa parte para vocês verem que a gente acaba perdendo tempo, né? Com uma coisa que não precisava. Da mesma forma, olha, eu atravesso a fibra para prender. Olha, novamente. Tequinho de fio. E passo. Tá? E aí, como eu fiz para mostrar para vocês, como eu tinha feito a união, eu vou unir agora esses dois elos ao restante da minha corda que eu já tinha, o meu cordão de mesa. E a união vai ser simples, gente. Eu já tinha feito aqui, olha, um outro elo aberto, e é só você unir uma parte à outra. Passei
E aí eu fecho. E aqui eu vou finalizar com tassel. E olha só, gente. Eu fiquei de ponta a ponta do tassel, fiquei com 1,5 m. 1,5 m, gente. Rende muito. E olha só o que sobrou ainda de um novelo, ou seja, rende demais. Você vai fazer isso rapidinho. Do pacote que vem a juta cardada, você vai usar 1/3. Ou seja, com um pacote de juta cardada e um novelo, você vai fazer muito colar de mesa. É uma peça bem sofisticada. Me conta aqui, gostaram? Deixa seu comentário.